Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. No final do bloco anterior, começamos a falar aí dos conceitos de subproduto e sucata, né? Então aí na sua tela, sem perder tempo. Então, como eu falei, o subproduto, né, ele decorre do processo normal de produção e possui mercado. Só para a gente retomar aqui do final do bloco anterior. Possui mercado, ou seja, para ser subproduto tem que ter mercado. Então, o exemplo clássico é a serragem. A empresa ela fabrica os móveis de madeira, durante esse processo produtivo é produzida a serragem, né, do corte da madeira, e essa serragem já tem um mercado, ou seja, se tem um mercado, tem um preço cotado. Agora é importante que a receita gerada pela venda dessa serragem ela é irrelevante no negócio. Isso é uma característica muito importante que tem que ser ressaltada em relação ao subproduto. Por quê? Porque existe uma categoria que nós vamos estudar aqui no nosso curso que se chamam os coprodutos, que são produtos que derivam de uma mesma matriz, cujo exemplo clássico é o refino do petróleo. Então você tem a mesma matriz, que é o petróleo, e o processo produtivo do refinamento ele vai gerar diversos produtos, como a nafta, o óleo diesel, a gasolina, enfim, a partir dessa mesma matriz. Então, só que as receitas são relevantes dentro do negócio. Então, nesse caso, você tem o conceito de coprodutos. Agora, quando você tem esse exemplo da serragem na indústria de móveis, né, a serragem, a receita que ela gera para o negócio, né, ou a entrada de dinheiro que ela gera para o negócio, para ser bem, por falar português, claro, é irrelevante para o negócio, é pequeno. Então ele é subproduto. Então, cuidado para nós não confundirmos subproduto com coproduto, que são conceitos diferentes. Então, qual é o tratamento contábil do subproduto? O estoque do subproduto ele é controlado e ele é mensurado ao valor de mercado ou ao valor realizável líquido, que é o preço de venda menos as despesas de venda. Claro, se houver despesas de venda, sendo contabilizado em contrapartida dos custos de produção. Então eu vou passar um exemplo sobre isso, tá? Vou só falar aqui o conceito de sucata e aí logo em seguida nós vamos ver um exemplo de subproduto, de contabilização de subproduto e um exemplo de contabilização de sucata. Então a sucata decorre do processo produtivo ou da baixa de material da empresa. Não possui mercado, isso é muito importante. Olha que diferença aqui gritante, né? Enquanto o subproduto possui mercado, e possuir mercado significa duas coisas. Possuir mercado significa que a sua venda é praticamente certa, tanto que, no caso do subproduto, essa expectativa de venda, com base na estimativa do valor de mercado ou valor realizável líquido, ela já é deduzida do custo do produto, antes mesmo do subproduto ser vendido, porque sua venda é praticamente certa, porque isso é uma das condições, uma das premissas para você tratar a serragem como subproduto. Então a sucata ela não possui mercado e a receita obtida pela sua venda não é previsível, ou seja, não é praticamente certa. Eu não conto com aquilo, né, no fluxo normal, no giro normal do meu negócio. Então o estoque de sucata não é controlado, eu simplesmente dou baixa do material e quando é vendida a sucata, o montante obtido é reconhecido como outras receitas operacionais. Então, um contexto que está mudando, mas ainda acredito que seja assim, é o caso dos containers. Né? Então você tem, por exemplo, as empresas que são operadoras portuárias, né? Se você já viu na estrada ou então passou próximo de uma região portuária, você deve ver aqueles containers, né? Aqueles caixotões de madeira, né? Madeira não, falando besteira, de aço, né? Que coloca lá nos navios, vai empilhando nos navios, né? Então esses containers eles têm uma vida útil para serem usados como contêineres, mas eles são muito resistentes, tanto que eles são empilhados, né, em altura de 6, de 5 contêineres empilhados. Eles trabalham num ambiente corrosivo, porque eles trabalham no mar, próximo do mar, o tempo todo levando ali maresia, salinidade. Né, então eles são muito bem preparados. Tanto que são muito resistentes, tanto que eles têm uma utilização hoje em dia que está crescendo na indústria da construção de moradias, enfim, de construção, que são casas, lojas, enfim, habitações, né, ou estabelecimentos feitos a partir de contêiner. Já se usava muito isso no ambiente de obras, como para abrigar ali a parte administrativa do canteiro de obras, mas hoje em dia verdadeiras residências, até mansões, são feitas de contêiner. Talvez o container comece a se transformar num subproduto
da indústria de transporte marítimo. Talvez estejamos vivendo esse momento. Mas, por enquanto, vamos supor, pode ser até que já seja, mas vamos supor que historicamente o container ele era baixado como sucata e depois era vendido pelo quilo do ferro, para falar português claro. Vendido como sucata pelo quilo do ferro, e não pela funcionalidade daquele equipamento. Perfeito? Então, vamos ver aqui como é o tratamento contábil do subproduto e depois da sucata. Então, eu tenho lá a minha produção, vou mostrar aqui o exemplo do tratamento contábil do subproduto. Está lá o estoque de produtos em processo, ou seja, produtos em processo são produtos que estão no meio do processo produtivo. Em processo, em elaboração, são produtos que ainda não estão prontos, mas também não está zerado. No final do período, por exemplo, se você der um corte numa fábrica, você vai ter produtos que já estão totalmente acabados e você vai ter produtos que estão parcialmente acabados. Esses são os produtos em processo, os produtos em elaboração. Então, à medida que o subproduto vai surgindo, ele vai sendo contabilizado no estoque. Olha lá, setinha verde para cima quer dizer que vai entrando, estoque de subproduto, e a contrapartida é a dedução do estoque de produtos em processo. Então, o valor do estoque de produtos em processo fica em 198 mil nesse exemplo aqui. Por quê? Porque o subproduto que surge, ele é contabilizado, olha só que interessante, ele é contabilizado com base no preço estimado de venda. Mas essa estimativa, já que a venda é praticamente certa e existe o mercado, olha como a teoria fecha, ele já é automaticamente, antes mesmo de ser vendido, ele já é contabilizado como uma redução do saldo do produtos em processo. E com isso, ele vai sendo lançado ali, débito de estoque de subprodutos e crédito de estoque de produtos em elaboração. Perfeito? E quando esse estoque de subprodutos for vendido, o lançamento vai ser crédito de estoque de subprodutos e débito de caixa e equivalente de caixa, ou seja, é um fato permutativo. Isso é curioso também. Não haverá a contabilização de uma receita da venda de subprodutos. Agora, o tratamento contábil da sucata. Imagina que a empresa tem um equipamento lá, que tinha um valor contábil de 100 mil, aí você fala, pô, mas é muito dinheiro. Mas vamos supor que esse equipamento custou 50 milhões. Então, esse 100 mil é um valor irrisório, face o custo desse equipamento. Então, ele vai ser dado baixa, porque ele está inservível, enfim, seja porque esteja obsoleto, seja porque foi danificado. Então, ele vai ser dado baixa, a lá setinha vermelha, ele está saindo, e isso é uma despesa. Olha a despesa entrando ali em verde. E isso vai gerar um lançamento. A baixa do equipamento como sucata, debitou despesa e creditou o equipamento, creditou o ativo para dar baixa. Perfeito? Agora repara que já não há mais o equipamento, esse ativo, ele saiu das demonstrações contábeis da empresa. É isso que a teoria quer dizer com você não controlar o estoque. É claro que patrimonialmente ou administrativamente você vai controlar aquela sucata. Vai ter um controle daquele equipamento que foi baixado, claro. Mas nós estamos falando do ponto de vista das demonstrações contábeis. Aquele equipamento saiu do ativo da empresa. É nesse sentido que a teoria diz, e que eu coloquei aqui, que não controla o estoque. E quando esse equipamento, essa sucata é vendida, é como se a empresa recebesse uma doação. Você tem lá outras receitas operacionais, no ARE, entrou ali embaixo, e caixa e equivalente de caixa entrando lá, supondo a venda à vista aí pelo mesmo valor. Ou seja, a baixa e a entrada da receita são em momentos diferentes. Porque primeiro você dá baixa, e muitas vezes a empresa vai acumulando sucatas para aguardar um momento propício para fazer toda a venda dessa sucata. Então ela vai dando baixa, vai dando baixa, vai dando baixa, e depois ela faz essa venda. Quando ela faz essa venda, o que ela vendeu já foi baixado lá atrás, não é baixado no momento da venda. Então por isso que simplesmente aparece só a receita no momento da venda. Parece até que é uma doação que a empresa recebeu. Então o lançamento vai ser na venda da sucata, debitou caixa equivalente de caixa e creditou outras receitas operacionais. Veja que não tem resultado essa operação, ainda que a venda tenha sido por um valor menor que o valor que foi baixado. Por quê? Porque não é aí um caso de confrontação. Simplesmente você deu baixa, é uma insubsistência do ativo, um fato modificativo diminutivo, e depois você recebeu uma grana pelo que foi vendido. É uma superveniência do ativo, fato modificativo aumentativo, como se fosse uma doação, do ponto de vista contábil.
mas é porque a baixa da sucata aconteceu antes. Vamos em frente agora, nós vamos falar de controles de estoques, para introduzir o assunto de conceitos e classificação de custos. Então, quais são os estoques que são controlados na contabilidade de custos? São 3. O estoque de matérias-primas, também chamado de materiais diretos, e aí o mestre Eliseu Martins ele faz uma distinção em relação a isso, porque o mestre Eliseu Martins ele entende que matéria-prima é aquilo que vai incorporar efetivamente no produto. Por exemplo, se você pegar o leite em caixa, leite em caixinha, né? O leite é matéria-prima, beleza, né? Mas a embalagem é um material direto, não é matéria-prima. Então, por exemplo, vou pegar manteiga numa embalagem, né, de plástico, por exemplo. Então, o leite é uma matéria-prima, porque incorpora ali no produto, na substância do produto, né, que é a manteiga. Agora, a embalagem é o material direto. E por que essa diferenciação feita pelo mestre Eliseu Martins? Porque para ele o custo primário engloba somente a matéria-prima, não engloba o material direto. Isso raramente é cobrado, mas já foi cobrado, né? Então, para o professor Eliseu Martins, o custo primário, que nós vamos ver mais adiante, envolve apenas a matéria-prima e não envolve os materiais diretos. Egbert e o Garrison, do CESP, não faz essa distinção, não faz essa diferenciação. Ele usa a expressão matéria-prima ou a expressão materiais diretos como sinônimos, como de forma equivalente. Você tem o estoque de produtos em elaboração, também chamado de produtos em processo, que são aqueles produtos que no final do período ainda não estão concluídos, e você tem o estoque de produtos acabados. E os controles de custos? Então você tem 3 controles de custos. As matérias-primas aplicadas à produção, ou seja, você tem ali um controle do que foi requisitado do estoque de matéria-prima para ser usado na linha de produção. Você tem a mão de obra direta, que é aquela mão de obra que a gente costuma dizer, né, como herança da Revolução Industrial ainda, que toca o produto, né, ou seja, o chão da fábrica, aquela pessoa, aquele funcionário que efetivamente, né, e para não usar o termo aqui, diretamente participa da fabricação do produto ou da prestação do serviço. E você tem os custos indiretos de fabricação, também chamado de custos gerais de fabricação, ou custos indiretos de produção, ou custos gerais de produção, ou até gastos gerais de produção. Veja que quem criou isso, né? Claro que foi de uma visão, né, maravilhosa, genial, mas e a genialidade está justamente nessa simplicidade. Por quê? Porque, na verdade, eu vejo 2 categorias aí. Nós temos a matéria-prima, né, que para o Eliseu Martins está dentro dos materiais diretos, é um dos materiais diretos. Nós temos a mão de obra direta, então os 2 primeiros itens são custos diretos, tá? E tudo mais que não for direto é indireto. Então essa conta aqui é como se fosse outros custos, né? Se nós formos usar uma terminologia contábil aí típica, outros custos, perfeito? Bom, seguindo aqui, vamos então avançando, né? O que é a composição dos custos de produção do período? Então, o CPP, o custo de produção do período, vai ser a soma dos materiais diretos aplicados à produção, mais a mão de obra direta, MOD, e mais o CIP, que é o custo indireto de produção. Então, materiais diretos, você tem matérias-primas e embalagens, por exemplo, embalagem da produção. MOD é a mão de obra direta. E os custos indiretos de produção, e aí você tem uma infinidade, como, por exemplo, energia elétrica, aluguel, mão de obra indireta, que são os supervisores, por exemplo, ou o pessoal da manutenção. Então, o custo de produção do período, ele é aquele gasto que a fábrica teve, se nós tomarmos como exemplo a fábrica, para operar durante aquele período. Pode ser um ano, pode ser um semestre, pode ser um mês. Então, quanto custou manter a fábrica operando? Isso é o custo de produção do período, que também é chamado de custo de fabricação do período, que também é chamado às vezes só de custo de fabricação. Tá? Não confunda isso com custo da produção acabada, que nós vamos ver mais adiante. Porque nem tudo que a fábrica gastou para operar necessariamente
vai ser convertido em produtos acabados. Pode ser que uma parte dos produtos estejam semi-acabados ou inacabados ou em processo, em elaboração no final do período. Outra definição é o custo primário ou custo direto, que é a mão de obra direta somada com a matéria-prima. E o custo de conversão ou de transformação, que é a soma da mão de obra direta com o custo indireto de fabricação ou custo indireto de produção. Então, o custo de conversão ou de transformação, ele representa justamente o quanto se gasta, ou seja, quais custos que a empresa tem para transformar a matéria-prima. Ou seja, quanto custa transformar aquela matéria-prima. Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica de queijo, né? Então pegou o leite, né? O soro do leite, enfim, não sei como é que é o processo produtivo, mas vamos supor que você pega o leite e tem que transformar em queijo. Então, qual é o custo que eu tenho, tirando o custo da matéria-prima, para fazer essa transformação? Né? Então, isso é o custo de transformação. Né? Isso é o custo de conversão, que às vezes aparece também com esse nome na prova. Bom, olha aí a questão número 4. Então ele coloca, uma indústria apresentou a seguinte relação contendo seus custos e despesas em determinado período. Observe. Então, eu já vou colocar aqui, né, as classificações. Então, materiais diretos, então custo, MD, material direto. Materiais indiretos, custo, CIF, custo indireto de fabricação. Mão de obra direta é o custo mão de obra direta. Mão de obra indireta é custo também, CIF. Aluguel da fábrica, custo, CIF também. Manutenção das máquinas, custo, CIF também. Né? CIF, custo indireto de fabricação. Comissão sobre vendas, relacionada a vendas, é despesa. Seguro da fábrica, CIF, custo indireto de fabricação. Marketing, despesa, relacionado à área de vendas. Depreciação das máquinas, CIF. Gasto com limpeza da fábrica, CIF. Energia elétrica consumida na fábrica, CIF também. Custo indireto de fabricação. O custo de fabricação, que é o custo de fabricação do período, ou custo de produção do período, o custo primário e o custo de transformação têm, respectivamente, os valores de... Então, o primeiro passo é achar o CIF total. Somando os itens que foram classificados como CIF aqui nessa tabela, né? Então você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. Isso dá um total de R$336 mil de CIF, custos indiretos de fabricação. O custo de fabricação vai ser a soma dos materiais diretos com a mão de obra direta e o CIF. Né? O material direto 350 mil, a mão de obra direta 280 mil, o CIF 336, vai dar um total de 966 mil de custo de fabricação, que é o custo de produção do período, são sinônimos. O custo primário vão ser os materiais diretos, somado aí com a mão de obra direta, que vai dar 350 mais 280, 630 mil. E o custo de transformação é a mão de obra direta, mais o custo indireto de fabricação, que vai ser 280 mais 336, que vai dar 616 mil. Né? Então nós temos 966, 966, 630 e 616. Tá? Então, com isso, fica gabarito na letra D de dado. Né? Então, essa opção aqui, eita, eu ia envolver aqui, essa opção. Legal, legal? Então, seguindo aí, vamos em frente, né? Vamos para próximo conteúdo. Então, esquematizado aqui, né? Para quem comprou o livro do Garrison, sugiro ver o quadro 2.1, né? Do capítulo 1 do Garrison, na página 27. Né? Mas traduzindo aquela figura, você tem, né, a matéria-prima consumida, você tem a mão de obra direta e tem os custos indiretos de produção. Então tudo isso forma um pacote que é o custo de produção do período, que foi o que a gente chamou de custo de fabricação na questão que acabamos de resolver. Então, todos esses insumos, a matéria-prima consumida, a mão de obra direta, os custos indiretos de produção, vão ser absorvidos, incorporados nos produtos em elaboração. E o que separa os produtos em elaboração dos produtos, né, acabados? Né? Quando eu tenho finalmente esse produto acabado, então eu tenho o custo da produção acabada. Quanto custou para acabar aquela produção? E já vou antecipar aqui
que o custo da produção acabada não será igual, necessariamente igual, ao custo de produção do período. Porque é normal de uma linha de produção, vamos supor que você parta do zero, zero estoque de produto. Não tem nenhum produto acabado, nem nenhum produto em elaboração no começo do período. E você teve um custo de produção, como por exemplo de R$ 966.000, que foi a questão que acabamos de fazer, e no final do período você vai ter um custo da produção acabada igualzinho, de R$ 966.000? Provavelmente não. Por quê? Porque esse custo de produção do período ele vai ser distribuído pelas várias unidades que foram fabricadas durante esse período. Só que ao final desse período haverá unidades concluídas e haverá unidades inacabadas, que ainda estão parcialmente acabadas. O custo de produção do período é o custo todo, que foi distribuído para aquilo que foi acabado e para aquilo que foi parcialmente acabado. Mas o custo da produção acabada se refere apenas àquelas unidades que foram acabadas, como o nome diz. Então, Egberto, então quer dizer que o custo da produção acabada vai ser sempre menor que o custo de produção do período? Não. Tá? Mas essa complexidade não precisa ser abordada agora. Ou seja, o que a gente vai saber agora, o que a gente tem que pegar agora, né, é que eles não são necessariamente iguais, até porque são conceitos diferentes. Seguindo aqui, vamos para um exemplo. Então, consideremos que uma indústria apresente os seguintes valores para a sua produção. Então, você tem um item, tem os estoques iniciais e os estoques finais. Então, matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados. Olha aí o controle de estoques. E o controle de custos. Né? Você tem compras de matéria-prima do período, isso não é custo, isso vai ajudar a calcular o custo da matéria-prima aplicada. A mão de obra direta aplicada à produção do período, aí 300, e os gastos gerais de fabricação, os custos indiretos aplicados à produção do período, 400. Se formos colocar esses valores no razonete, em razonetes, então eu tenho os 3 razonetes de controles de estoques. Estoque de matéria-prima, com o seu estoque inicial, o seu estoque final e com a sua compra. Então, se eu olho para o razonete de matéria-prima e faço o estoque inicial de 100, mais a compra de 700, eu chego a 800. Menos 200, eu tenho o valor de matéria-prima consumida, que está aí destacado em vermelho, 600, que eu chamei de MAT, que vai para o razonete de estoque de produtos em elaboração. Lá ele vai encontrar com a mão de obra direta e com o GGF, ou o CIF, o gasto geral de fabricação. Né? E quando eu pego o estoque inicial de produtos em elaboração, somo com esse custo de produção, que é a soma do MAT com MOD com GGF, né? E subtraio do estoque final. Se você fizer essa conta, 150 mais 600 mais 300 mais 400, isso vai dar 1.450. Menos 50 do estoque final vai dar 1.400, que é a produção acabada. Que, como está destacado aí na sua tela, você vê o custo da produção acabada. Para saber o CPV, que está lá do outro lado, no finalzinho, 1.200, eu faço também de novo, é aquele cálculo do CMV, que a gente aprende lá nas operações com mercadorias. O estoque inicial, 500, mais a produção acabada, que é como se fossem as compras, vai dar 1.900, menos 700, vai dar 1.200, que é o custo do produto vendido, o CPV. Perfeito? Então, repara que esses 3 razonetes eles vão se encadeando, e a partir desses razonetes eu tiro 3 informações que são muito relevantes, que são o custo de produção, ou custo de fabricação do período, o custo da produção acabada e o custo dos produtos vendidos. Agora, do ponto de vista da praticidade, se eu for para uma questão de prova, eu preciso realmente fazer esses 3 razonetes numa prova para resolver uma questão como essa? Se me perguntasse qual é o CPV diante de todas essas informações, eu teria que fazer todo esse razonete para resolver? Resposta: não. Você pode calcular o CPV e o custo da produção acabada por meio dessa grande fórmula aí, que na verdade é uma ampliação da fórmula do CMV. O CMV não é o estoque inicial mais compras menos estoque final? Então aqui vai ser a soma de todos os estoques iniciais, faltou o S aí, mas dá para entender. Estoques iniciais de quê? De matéria-prima, de produtos em elaboração e de produtos acabados. Somados com as compras líquidas, a mão de obra direta aplicada e o gasto geral de fabricação, e subtraído dos somatórios dos estoques finais. Essa fórmula também pode ser usada parcialmente para calcular o custo da produção acabada
E nós vamos ver isso aqui, né, aplicando a fórmula. Então, o mesmo enunciado, né? E como é que a gente acha o CPV agora? Olha o CPV, vou pegar cada estoque inicial, 100, 150 e 500. Então, aqui, ó, 100, 150 e 500, aqui os estoques iniciais. Vou somar aqui com a compra de matéria-prima, a mão de obra direta e os gastos gerais de fabricação. Olha eles aqui, ó, a compra de matéria-prima, a mão de obra direta e os gastos gerais de fabricação. E vou subtrair dos estoques finais, né? 250 e 700. Então, aqui, ó, 250 e 700. Então, com isso, eu acho o CPV, que foi de 1.200. Perfeito? E o CPA, Egberto? Bom, o CPA, veja que ele é uma saída desse conjunto de razonetes aqui, ó. Desses dois razonetes aqui. O custo da produção acabada, para calcular, eu só preciso das informações desses dois razonetes. Então, eu vou usar a mesma fórmula, só que eu não vou usar as informações de estoque inicial, não vou usar o estoque inicial, nem o estoque final de produtos acabados. Essa é a diferença. Então, eu vou usar os estoques iniciais e os estoques finais apenas desses dois primeiros razonetes aqui. Não vou usar todo. Não vou usar dos três. Né? Vou usar esses aqui que eu estou destacando em azul. Legal? Então, quando eu vejo a fórmula, olha a fórmula aqui, ó. Eu peguei só 100 e 150, que são os estoques iniciais de matéria-prima e produtos em processo. Então, você vê aqui, ó, 100 e 150. O meio fica igual, né? Porque aí eu tenho a compra de matéria-prima, tenho a mão de obra direta e tenho os gastos gerais de fabricação. Mas o final é diferente também. Só uso os estoques finais de matérias-primas e de produtos em elaboração. Né? E aí eu tenho, finalmente, a produção acabada, que foi de 1.400. Caramba, Egbert, como é que o custo da produção acabada pode ter sido maior que o custo do produto vendido? Primeiro, porque ele vendeu menos do que produziu. E o custo de produção do período? O custo de produção do período, voltando aqui, ó, é a soma desses três aqui, né? Da matéria-prima utilizada, 600, a mão de obra direta e o gasto geral de fabricação. Se você somar esses 600 com 300 e com 400, você vai achar 1.300 de custo de produção do período, enquanto a produção acabada foi 1.400. Mas, Egbert, então é possível eu ter um custo de produção do período de 1.300 e um custo da produção acabada de 1.400, ou seja, maior do que o custo da produção do período? Sim, porque nesse exemplo havia um estoque inicial de produtos em elaboração, o que representa que eu trouxe custos de fabricação do período anterior para esse período. Então, parte do custo da produção acabada é custo de produção de período passado. Olha como vai havendo aí um descompasso no tempo, entre custo e tempo, em linha do tempo. Ou seja, dentro desses 1.400, não tem apenas custos de produção desse período em que essa produção foi acabada. Porque uma vez que há estoques de produtos em processo no início do período, né? Aqui, ó, produtos em elaboração, há estoques de produtos em elaboração, então isso faz diferença, vai gerar uma diferença entre o custo de produção do período e o custo da produção acabada. Legal? Então, esse exemplo ele é muito importante, né, para a gente poder enxergar esses controles de estoques e controles de custos. E vou terminando por aqui esse bloco, né, mais uma aula do módulo 1, e na próxima aula a gente segue aí para a classificação de custos, que é um dos assuntos mais importantes do curso, e é um assunto bem tranquilo. Legal? Um grande abraço e excelentes estudos!